Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bem, nós vamos dar continuidade ao nosso curso de estratégias e habilidades de leitura, né, de textos em língua inglesa, tá certo? Bom, você que não se inscreveu no canal, já se inscreve, tá certo? Curta o vídeo também. Bem, eu trouxe aqui 3 questões do concurso público que aconteceu aqui no estado da Bahia para o cargo de professor de língua inglesa, tá certo? Bom, vejam aí em tela o texto, é muito simples também. Existe um título para esse texto, então a gente já pode iniciar a nossa análise a partir do título, tá certo? Então a gente consegue traduzir aqui como o que é a varíola do macaco, não é isso? Bem, como vocês já sabem, nós vamos utilizar a estratégia do skimming, tá certo? E também vamos lançar mão da estratégia dos cognatos. São as palavras que nós já identificamos pela sua escrita, né? Que é igual ou similar à língua portuguesa. Bom, então vamos começar a procurar aqui palavras cognatas. Para facilitar, em alguns casos eu vou identificar as palavras e já traduzindo-as para vocês, tá certo? Bom, então nós temos aqui, olha, raro, causado, infection, né, que é infecção, vírus, party, family, família. Nós temos aqui varíola, né? Causa, sintomas, tá vendo? Symptoms, similar, mais o que? Fatal. Olha como a escrita é a mesma na língua portuguesa. Related, é relacionada. Bom, aqui no primeiro parágrafo a gente já identificou essas palavras cognatas. A partir das palavras que a gente já conheceu aqui no texto, eu vou fazer uma tradução livre, tá certo? Não vai ser uma tradução palavra por palavra, porque senão a gente pode perder muito tempo. Então, eu vou fazer uma compreensão geral desse primeiro parágrafo, tá certo? Então, vamos lá. A varíola do macaco é uma doença rara causada por uma infecção com o vírus da varíola do macaco, né? O vírus da varíola do macaco é parte da mesma família do vírus da varíola, né, que causa sarampo, catapora, alguma coisa assim, né, smallpox. Os sintomas da varíola do macaco são similares, né, aos sintomas de sarampo. Observe que aqui o autor ele utilizou uma conjunção, né, que faz um contraste entre o primeiro período e o segundo. Né? O primeiro período que o autor ele afirma que os sintomas da varíola do macaco são similares aos sintomas do sarampo, vamos dizer assim, né? Mas é mais suave, ou seja, os sintomas não são graves, tá? E a varíola do macaco é mais difícil, né, de levar a óbito, né? É raramente fatal, tá? Então, a varíola do macaco não está relacionada à catapora. Ou seja, os sintomas são parecidos, mas não está relacionada, não tem nenhuma relação aí com o sarampo ou com a catapora, certo? Bom, já conseguimos aqui compreender o primeiro parágrafo, agora vamos para o segundo, certo? No segundo parágrafo, nós vamos também identificar palavras cognatas. Discovered, descoberta. Temos também aqui ocorrer, né? O verbo está no passado, ocorreu. Temos colônias. Outras palavras cognatas. African, tá vendo? Africano. Humano, non-human. Né? Aqui nós temos não humanos. Aqui primatas. Olha, primatas não humanos. Vírus, infect. Tá.
Então, aqui no segundo parágrafo também tem algumas palavras cognatas. Vamos compreender aqui agora a partir dessas palavras. E algumas também que nós conhecemos como alguns verbos de ação, verbo to be, né? E aspectos verbais. A varíola do macaco foi descoberta em 1958, quando 2 surtos, né, ocorreram em colônias de macacos mantidas por pesquisadores. Tá? É uma tradução livre que eu estou fazendo, todavia está de acordo com o texto. Apesar de ser nomeado varíola do macaco, a fonte da doença é desconhecida, ou os restos da doença desconhecidos. Tá? Contudo, aqui nós temos também um outro marcador de discurso, tá certo? Nós temos aqui uma conjunção. Observe que o autor, no primeiro parágrafo aqui, né, ele trouxe uma visão, né, de que a varíola do macaco, até então, era uma doença desconhecida. Beleza? Entretanto, olha, ele já faz um contraste. Entretanto, roedores africanos e primatas não humanos, como macacos, podem abrigar o vírus e infectar pessoas. A gente já entendeu aqui o segundo parágrafo também, né, o que o autor quis passar para a gente. Agora vamos para o terceiro. Vamos procurar aqui palavras cognatas. Human, humanos, recorded, report, central, casos, África, internacional, comumente, ocorre, importado, animais, casos, continentes. Bom, são muitas palavras cognatas também nesse terceiro parágrafo. Não é isso? Vamos agora fazer uma compreensão. O primeiro caso humano de varíola do macaco foi registrado em 1970. Tá. Anterior ao surto de 2022, a varíola do macaco foi registrada em vários países da África do Ocidente e Central. Antigamente, quase todos os casos de varíola do macaco em pessoas que ocorriam fora da África. Né? Temos aqui uma lacuna, que é para responder uma questão, né? Vai servir para a gente resolver uma questão. Fora da África, em viagens internacionais para países onde a doença comumente ocorre através de animais que eram importados. Então, quando ocorria fora da África, é porque alguém transportava algum animal contaminado, né, infectado, que com certeza passava a doença para outras pessoas fora da África. Estes casos ocorreram em múltiplos continentes. Beleza, então a gente já consegue aqui também ter uma compreensão total do texto. Você viu aí, é um texto muito simples, muito fácil de ser compreendido, porque existem muitas palavras fáceis também. Então é isso, né? A estratégia do skimming, você faz uma leitura superficial, né, através do texto, procurando o quê? Palavras conhecidas para facilitar aí e para você não perder muito tempo. Bem, agora nós vamos partir para as questões, tá certo? Para esse texto aqui, existem 3 questões. Vamos para de número 48. Preenche corretamente a lacuna 1, o que se encontra em... Aí nós temos aqui 5 alternativas. Observe, gente, que a mesma coisa do texto anterior, da aula passada. Para responder esse tipo de questão aqui, eu não precisaria ler o texto de imediato, tá? Somente tendo conhecimento aqui de linguística, né, de gramática, eu conseguiria responder essa questão aqui tranquilamente, tá certo? Então, eu identifico aqui o assunto. Então, nós estamos diante do verbo to be no passado, né? O simple past. Então, nós temos aqui a letra A. Está ligado, estão ligados,
estava ligado, estavam ligados, e letra E nós temos ligados. Então, qual dessas alternativas aqui preenche corretamente a lacuna 1? Vamos observar. Olha, o parágrafo já inicia com previously, antigamente. Opa, então essa frase aqui, esse período, essa sentença que a gente observa, ela está no passado. Então a gente já tem que utilizar aqui a alternativa que está com o verbo no passado. É fato. Agora a gente tem que identificar algum elemento que nos mostre o plural. Tá? O plural de um verbo, o plural de um substantivo. Então, qual termo aqui está no plural? Nós temos cases, monkeypox cases. Então, nós temos casos de varíola do macaco. Então, nós temos aqui um caso que aconteceu no passado, né? E é um caso plural, tá certo? Então, nós temos aqui, vamos identificar a alternativa que tem um passado e um plural. Observe aqui que a letra A não é. Nós temos o verbo to be is, singular. Nós temos aqui singular e presente, né? Nós temos aqui letra B, plural, porém presente. Temos letra C, singular, não nos serve. Está no passado também, mas não nos serve. Nós temos letra D, plural e passado. Então, letra D, letra E não é. Então, nós temos aqui letra D, tá certo? Were linked. Então, nós temos aqui, antigamente, quase todos os casos de varíola do macaco em pessoas fora da África estavam ligados ao quê? A viagens internacionais a países. Bom, então nós já temos aqui a resposta, letra D. Bom, agora vamos para a questão 49, certo? De acordo com o texto, a varíola do macaco, letra A, é transmitida por roedores e primatas em geral. A gente viu que é transmitida por roedores, né, e por primatas, não em geral, mas por primatas não humanos. Então, letra A está descartada, por causa dessa generalização. Letra B. Foi descoberta devido a um surto ocorrido em 1970? Não, aqui a gente viu que foi em 1958. Letra C. Manifesta-se por sintomas mais graves do que os da varíola? Não, a gente viu lá em cima que é mais suave, tá? Então é menos grave, tá certo? Letra D. Pode ser fatal, mas raramente o é. Letra D. O que a gente viu lá em cima? Né? O autor disse que a varíola do macaco é raramente fatal. Então, não é tão grave a ponto de levar a óbito, a morte. Tá certo? Então, é raro acontecer morte por causa da varíola do macaco. Então, é essa aqui mesmo, letra D. Bem, agora vamos para a última questão, questão de número 50. Segundo o texto, vamos começar aqui de baixo para cima, tá certo? A importação de animais contaminados foi a causa do surto da varíola do macaco no Ocidente. Essa afirmação está correta mesmo, né? A causa do surto foi a importação de animais contaminados lá no Ocidente? Não. A gente viu que já existiam casos, né, restritos à África Ocidental e Central. Ainda não havia importação. A importação ocorreu mais tarde, como a gente viu, né? Como a gente vê aqui no texto seguinte. Letra D. Casos da varíola do macaco fora da África continuam sendo muito raros. Não. Continua a acontecer de acordo com o texto. Porque existe o quê? A importação de animais contaminados para outros países ou continentes. Então está descartada essa alternativa. Letra D. Letra C. O primeiro caso da varíola do macaco em humanos ocorreu em 1958. É verdade isso? O primeiro caso ocorreu nessa data? A gente viu que não, né? Lá no terceiro parágrafo ele diz que foi em 1970. Primeiro caso, em humanos.
Letra B. A varíola do macaco disseminou-se lentamente de 1970 a 2002 até eclodir em todos os continentes. Não foi dentro desse período. A gente observa aqui que existe de 1958, que foi quando surgiu, né? Aí ele continua aqui numa progressão, né, de 2022 e ainda continua a eclodir, a disseminar aí essa doença. Então, letra B também está descartada. Letra A. Até o surto de 2022, a varíola do macaco era praticamente restrita a países da África Central e Ocidental. Correta. Então, essa aqui é a alternativa correta, né? Lá no terceiro parágrafo, a gente vê o autor trazendo aqui essa parte afirmativa. Então, era restrita realmente, né? Até 2022, somente aconteceram casos na África Central e Ocidental. Depois, né, com a importação de animais contaminados, é que outros continentes também passaram aí a registrar casos. Então, letra A é a alternativa correta. Bom, é isso, pessoal. Na próxima aula eu vejo vocês. Já partem aí para o próximo bloco, tá certo? Nós vamos dar continuidade ao nosso curso. Tá uma maravilha, eu estou amando. É você que não é um inscrito, se inscreve no canal, tá? Curte para que o YouTube entenda que de fato estou te ajudando, tá certo? Vejo você na próxima aula. Até a próxima.